E aí, pessoal, a polêmica envolvendo o Michael, uma reunião com um dos candidatos e, claro, os donos da bola. Vamos falar sobre isso a partir de agora, porque foi um festival de notas durante o programa. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da RS Assessoria, não pague juros abusivos. Esse é o recado principal. Revise os seus contratos em até 80%. O seu score é que define o valor do financiamento e isso não é permitido pelo Banco Central. Então, o pessoal, a equipe especializada da RS Assessoria resolve para você. Vendas casadas, tem que comprar um empréstimo também, tem que comprar um seguro também. Nada disso pode. Portanto, revise agora os seus contratos, fale agora com o pessoal da RS Assessoria e tenha tranquilidade com relação a isso. Os juros são abusivos e a RS Assessoria resolve para você. Entre agora no WhatsApp que está aqui na descrição, converse com eles e resolva o problema. Gente, um festival de notas. A discussão era uma reunião, a gente trouxe a informação no vídeo ontem à tarde, né? Eu estou gravando esse vídeo no final da tarde de quinta-feira. A gente trouxe a informação de que Odorico Roman e Antônio Dutra Júnior conversaram com o Michael sobre o futuro, sobre a possibilidade dele voltar ao Grêmio, sobre questões envolvendo isso. Pois esse foi o tema do início dos donos da bola desta quinta-feira. E com muita polêmica, o Ribeiro achando que era uma situação eleitoreira, uma enquete, e aos poucos, tanto a assessoria de imprensa do Odorico como a assessoria de imprensa do Michael começaram a se manifestar. A gente pode começar com a manifestação da assessoria de imprensa do Michael, que disse o seguinte, que ele não foi convidado para ser executivo de futebol, que o que aconteceu foi uma conversa com, claro, possibilidades para 2023. Dando linha disso. Depois disso, juntando as peças, a gente descobriu até mesmo o desejo do Michael com relação ao Grêmio e algo que possa ser sugerido nessa linha. Então, esse é um ponto. Mas em seguida veio a nota do Michael, através da assessoria de imprensa do Michael, que disse o seguinte: esclareço que não declarei apoio a um ou outro candidato à presidência do Grêmio. Quem falou isso no programa? Ontem, no Rio de Janeiro, conversei com o Odorico e falamos apenas sobre uma partida de despedida e o que penso para o futuro. O mesmo fiz com Alberto Guerra há algum tempo. Respeito ambos os candidatos e acredito no torcedor que será o responsável pela escolha do melhor para o Grêmio. Michael dá um passo atrás e diz que já conversou com os dois e que de alguma maneira apoia ambos os candidatos, tem relação, foi atleta dos dois, tanto do Alberto Guerra como do Odorico Roman, e dá uma informação nova de que o Alberto Guerra conversou também com o Michael. E aí, unindo essas peças, a gente mais ou menos entende. O que acontece? A procura pelo Michael é muitas vezes para se dizer o seguinte: quer trabalhar aqui no Grêmio? O Grêmio está de portas abertas para ti. Ponto 1. Segundo, o que Michael vai fazer? E a informação que tem é que o Michael, inclusive isso já era uma conversa ainda quando Michael era jogador do Grêmio, que de alguma maneira Michael iria compor a categoria de base. Michael estaria nas categorias de base. Não sei se num campo de análise, de suporte às categorias de base no campo da coordenação técnica ou até mesmo como treinador de alguma equipe das categorias de base. Esse é um ponto que eu não consegui chegar. O que eu sei é que esse desejo do Michael, neste momento da vida dele, e também o desejo do Grêmio em relação a isso, é que o Michael possa compor na base. Para, claro, colocar toda a sua experiência e também ganhar experiência numa nova atividade. Michael que está fazendo cursos de profissionalização na CBF e que tem o interesse em seguir no futebol na área técnica. Porque o futebol, quando o jogador se aposenta, no futebol começa assim, uns vão ser empresários, uns vão trabalhar na comunicação, outros... E tem muita gente que gosta de seguir no campo, que é sendo treinador, ou fazer curso para ser preparador físico, ou até mesmo nessa linha de coordenação, e alguns também na linha de executivo. Não é o caso do Michael, tá? O Michael, pelo que eu entendi, ele quer seguir perto do campo. Então,
é muito mais categoria de base, é para ele ganhar experiência, para o Grêmio ganhar experiência. E a polêmica, na verdade, se criou, se posicionou, e eu acho importante que a gente venha aqui também falar sobre isso, porque a discussão ampliou, e aí ficou uma dúvida se o Michael seria executivo. Ninguém falou nisso. Ninguém falou nisso, a gente fala na importância de um ídolo do torcedor e dentro dessa discussão. O que é legal da gente ver é o rápido esclarecimento pela audiência do Donos da Bola, o rápido esclarecimento. O Michael dizendo que conversou com dois, que falou dos planos, o que ele pensa para o futuro, ele disse na nota, e a assessoria de imprensa do Odorico Roman também falou que conversou com o Michael e falou das possibilidades para o Grêmio de 23, ou seja, tentando criar sinergia entre ambas as ideias. Ou não? Claro que sim. E aí eu não estou nem fazendo análise, muito menos dando opinião. Não, nada disso. O que eu estou querendo colocar é exatamente essas duas situações. Exatamente essas duas situações. A vontade e também a forma como o Grêmio planeja. Ambos planejam, ambos cuidam das mesmas coisas. Então, me parece que ambas as partes estão numa linha de aproveitamento do Michael no ano que vem e também, através do que o Michael disse, existe sim um desejo. Lembrando que o Michael, o grande Michael, ele surge no Grêmio, né? Até o Grêmio, o Michael era um coadjuvante. No Grêmio, ele vira o protagonista, vira o grande jogador, vira um centro de inteligência de um grupo vencedor, e é ali que o Michael ganha. Então a projeção dele naturalmente é no Grêmio. É no Grêmio, isso é natural, e as portas do Grêmio para esse modelo de ídolo, historicamente foi assim, sempre vão estar abertas. Sempre vão estar abertas. Então, eu fiz questão de colocar, porque são dois pontos bem divergentes, duas situações bem fortes. O Michael nunca foi contatado para ser executivo, o Michael sempre foi contatado para se entender o que ele poderia fazer e proporcionar, e em cima disso fica claro que ele quer o campo de jogo, alguma coisa relacionada à categoria de base, e inclusive algo que já vinha sendo conversado, discutido, inclusive com a atual gestão sobre essa utilização. Parece que aí deu um desacerto e as coisas se modificaram. Mas o que existe, neste caso, é sim uma vontade do Michael de seguir no futebol e começar por categoria de base, e uma vontade do Grêmio de alguma maneira aproveitar, né? Colocar o Michael dentro também dos seus quadros para dar experiência para os meninos da base e como isso funciona. Acho que está bem esclarecido, né? Ficou bem esclarecido. Eu gosto quando as coisas são confrontadas rapidamente. Foi o que aconteceu hoje e que teve como protagonista aí os donos da bola. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.